trouxe somente jogos não empatados. Então, o Feyenoord versus o Lyon aqui, jogo não empatado. A Áustria, jogo não empatado, 1-0, 1-0, 0-1, 3-0, 0-1. Observem que ele aplicou o nosso regramento aqui. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal mais uma vez. Nós vamos dar continuidade ao nosso projeto aqui do robô. Hoje eu vou criar funções para que nós chamemos o nosso programa e ele faça, após receber a análise dos dados, né, fazer o scrapping, o robô ir lá e trazer todos os dados dos jogos ao vivo, nós vamos executar a nossa avaliação. Nós vamos aplicar a nossa estratégia. Se você não tiver inscrito no canal, aproveite agora e já se inscreva. Vamos lá. Eu vou criar um arquivo novo aqui, eu vou colocar o nome dele de strategy, mas você pode inventar um outro nome mais apropriado, .js. O que esse arquivo aqui significa? Aqui nós vamos escrever as nossas funções, que serão as estratégias que nós vamos aplicar no nosso robô. Então aqui eu vou colocar estratégias aqui bastante simplistas, tá? Mas é apenas para demonstrar um exemplo. Então aqui eu vou criar uma função que vai se chamar jogos não empatados. Essa função, o que ela vai fazer? Pegar todos os dados ali dos jogos e verificar se alguma partida está ou não empatada e vai trazer para a gente o resultado da partida e só os jogos que não estão com empate. Então ela é chamada quando você quer verificar somente os jogos que não estão empatados, que já ocorreu algum gol. E depois a gente vai criar mais uma também. Mas vamos lá. Então aqui a gente vai criar as variáveis, nós vamos receber 4 parâmetros aqui na nossa função. Percebam que ela vai estar bem desacoplada, nós vamos poder chamar ela no sistema a qualquer momento. Nós vamos criar as variáveis aqui, vamos criar 4 variáveis. Nós vamos criar mais uma, que será o nosso resultado que nós vamos utilizar. Então agora vem a verificação. Qual que vai ser a nossa verificação da nossa estratégia? A gente vai verificar se o score 1 é diferente do score 2. O score é o número de jogos aqui que a gente definiu. Então aqui, aliás, eu estou usando o nome, né? Tem que usar a variável aqui que a gente passou. Então a gente recebe como parâmetro da função, passa para a nossa variável interna da função e aqui a gente consegue trabalhar com a informação que a gente recebeu. Então aqui eu vou chamar resultado. O resultado vai ser o T1, que é o time 1, mas eu vou pôr aqui um espaçamento aqui, um X, mais o time 2. Colocar uma mensagem aqui de jogos, jogo não empatado. Jogo não empatado. Aqui a gente vai colocar o score, que seria exatamente o valor da partida, o número de gols, né? Então aqui a gente salva, aqui a gente tem que retornar também essa variável aqui. Então a gente vai dar um return resultado. Então percebam que essa função como um todo, o que é mais importante aqui desse exemplo, é que essa função aqui, ela se limita, né, a uma estratégia. Então aqui eu bolei uma estratégia e toda vez que eu chamar essa função, ela vai me retornar essa estratégia. Então aqui a gente salva, voltamos lá no nosso programa. Faltou também uma coisa importantíssima aqui. Para trabalhar com o modelo aqui de módulo, para trabalhar de uma forma bastante prática, nós vamos exportar essa função aqui para podermos utilizar ela em outro ponto do nosso sistema. Então aqui a gente está exportando essa função aqui, e aqui na nossa função, no nosso projeto principal aqui, nós vamos importar exatamente aquela função ali que foi exportada. Então a gente vai dar um import, nós vamos escrever aqui o nome da função que a gente quer trazer, né, quer utilizar. Aqui a gente chama ali o nosso estratégia, e aqui, beleza, então aqui nós já importamos. Ele está meio claro assim, porque a gente não utilizou ainda. Nós vamos utilizar após o nosso scrapping, né, o nosso robozinho ir lá e fazer toda a busca dos dados. Assim que ele trouxer os dados, eu vou apagar esse console log aqui que a gente tinha usado só para demonstração, porque agora ele vai ser aplicado exatamente na nossa função, né? Nós vamos utilizar a função. Eu vou precisar fazer um for
porque como eu vou precisar percorrer, é um array, eu vou precisar percorrer todo o array. Então percebam que eu vou pegar um índice e vou contar, né, a quantidade de elementos que tem nesse array, eu vou saber então a quantidade toda que eu preciso percorrer, e com isso eu consigo aplicar a estratégia para todos os arrays. Ou seja, eu vou passar por todos os jogos e o robô vai confirmar para mim, com a minha condição que eu criei na minha função, a minha estratégia, e vai me dizer se corresponde ou não. E só vai me trazer se tiver ok, se cumprir o requisito que eu defini. Então aqui eu vou criar um for, é um for tradicional aqui, tá? Não tem segredo. A gente vai ter os três elementos aqui. Aqui eu já coloquei como data. Aqui é o seguinte, eu vou utilizar essa forma aqui e já explico por quê. Que é justamente para fazer esse papel de verificar o tamanho do nosso array. Porque a partir do momento que eu souber o tamanho do nosso array, eu sei quantas vezes a função vai ter que ser chamada. Então, na nossa função, ela vai passar por todo o nosso array. E aí ele vai aplicar e verificar para todos. Então aqui eu vou chamar a nossa função, eu crio uma constante para receber o resultado, só para ficar mais claro aqui. Data, aqui vai ser para listar aqui o time 1, né? E aqui vai ser o nosso index. Por quê? Repetindo, aqui a gente vai ter que percorrer todo o índice, os índices, né? Então, se tiver 60 jogos ao vivo ali, ele vai nos retornar os 60 jogos. Então, aqui o que eu estou fazendo é passar todos os parâmetros que a nossa função utiliza, e indicando o index, que é o index do array, né? O ponto do array ali que a gente quer, o elemento do array, para poder verificar. Então, percebam, ó, aqui é o time 1 e a pontuação, o score do time 1. Na nossa função aqui é exatamente a forma que a gente espera receber. O time 1, o score do time 1, né, que são os gols, o time 2 e o score do time 2. Então aqui é o que a gente está fazendo. Time 1, time 2, o score do time 2, eu vou até copiar aqui para ficar mais rápido. Só tomem cuidado para não confundir os nomes aqui, porque vai dar erro, né? Mas vocês vão perceber também se por acaso escreveu o nome errado aí. Mas beleza, aqui eu vou só substituir, porque aqui é referente ao 2, né? Beleza, então. Aqui a gente já passou toda a informação que a gente quer para a nossa função. Lembre-se que essa é a nossa função criada lá na estratégia. Então, essa é a nossa função. Aqui a gente está recebendo os parâmetros daquela função. Opa, deixa eu arrumar isso aqui, senão vai dar erro. Beleza? E aqui agora, nós vamos efetivamente retornar. Então, eu vou só colocar aqui uma informação para verificar aqui se não está com algum erro aqui, se não está indefinido. Então, eu vou colocar que se não tiver undefined, então ele vai dar um console.log.r. Então percebam que aqui nós chamamos a nossa função que criamos aqui, que é o nosso robô, que faz o scrapping, e também criamos a nossa função de estratégia. E aqui a gente está chamando ela, aplicando nela justamente os parâmetros que foram pensados aqui. Então eu vou rodar aqui, vou salvar e vou executar. Opa, ele deu algum erro aqui. Pessoal, para não dar erro aqui, a gente precisa também, além de colocar o ponto .js aqui, a gente precisa alterar também, mudar a forma de chamar o nosso módulo aqui, o Playwright. A gente passa a usar o import, tá? Então não é o require mais, aí você ajusta aqui para ele não ficar usando de dois tipos diferentes e não dar conflito aqui. Então você faz só esse ajuste aqui e lembre-se de colocar o ponto .js aqui. Então salvamos o nosso arquivo aqui, vamos rodar. A gente precisa usar também type do tipo módulo, que é esse aqui, ó. Lembre-se de ajustar aqui também no package.json para poder trabalhar com esse formato aqui. Se a gente rodar agora o sistema, aguardar um pouquinho, ele vai fazer a busca lá e vai tentar validar ali a nossa
Tá lá, ele deu o retorno aqui já. Então, se nós olharmos aqui, ele trouxe somente jogos não empatados. Então, o Feyenoord versus o Lyon aqui, jogo não empatado. A Áustria, jogo não empatado, 1-0, 1-0, 0-1, 3-0, 0-1. Observem que ele aplicou o nosso regramento aqui. Beleza, pessoal? Até a próxima. Obrigado.